Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de navegação aérea, módulo 3, unidade 2, obtenção de direção em uma carta aeronáutica. Objetivos desta unidade: encontrar as direções de uma rota em uma carta aeronáutica. Pessoal, tudo que nós aprenderemos nessa videoaula será usado na parte prática, na parte de navegação prática, ok? Então, super importante essa aula. Vamos lá. Ferramentas necessárias para a gente conseguir achar uma direção em uma carta aeronáutica. Uma régua convencional ou aeronáutica não tem a precisão de ser uma régua aeronáutica, tá? Se tiver, melhor. Se não tiver, pode ser convencional, não vai influenciar. Agora, eu preciso de um transferidor aeronáutico, tá, pessoal? Porque facilita muito o nosso trabalho, ok? Sobre o transferidor aeronáutico. Eu tenho que saber apenas uma coisa. O centro do transferidor é chamado grumê. E eu vou pedir para vocês colocar o centro do transferidor, ou grumê, geralmente eu falo grumê, tá? Em algumas posições da carta. E aí, estou apresentando o grumê para vocês não ficarem perdidos. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Leitura de direção na carta de navegação. Então, para a gente achar a direção de uma rota em uma carta de navegação, nós vamos ter que medir com o transferidor o ângulo entre o norte e a nossa rota. A nossa rota é o caminho que a aeronave vai percorrer, a trajetória que a aeronave vai percorrer de um ponto ao outro. Então, o primeiro passo para que a gente descubra a direção da nossa rota é traçar uma rota entre a origem e o destino, por exemplo, entre um aeroporto e outro. Segundo passo, nós vamos colocar o transferidor com o grumê em cima do cruzamento da rota com um meridiano ou um paralelo. Ou, num terceiro caso, se o aeroporto ele tiver uma outra direção, uma outra referência, a gente também pode usar para a gente descobrir. Veremos isso nos próximos slides. Terceiro passo: ler na escala externa do transferidor a direção, no sentido do voo. O meu transferidor não tem um aviãozinho. O transferidor de vocês deve ter um aviãozinho e ele facilita muito a leitura da direção. Quarto passo: ler na escala interna a direção para o regresso. Então, nós temos uma escala externa e uma escala interna. Na escala externa, a gente vai achar uma direção, e na escala interna, a gente vai achar a direção recíproca, a direção que a gente vai voltar. E elas estão sempre separadas por 180 graus. Então, pessoal, para a gente descobrir a direção de regresso, nós podemos somar 180 graus. Se a direção for menor que 180, e se ela for maior que 180, nós vamos subtrair 180 graus para a gente achar a direção recíproca. Vamos agora para uma demonstração prática. Eu tenho aqui um pedaço da carta WAC de São Paulo, a região ali de Itápolis, de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara. E é o seguinte, nós vamos traçar uma rota, nós vamos voar de Itápolis para Ribeirão Preto. Itápolis está localizado aqui, Ribeirão Preto aqui. Com auxílio de uma régua, nós vamos traçar a nossa rota desta forma. Após traçada a rota, eu vou verificar se a minha rota ela cruza algum meridiano ou paralelo. Olha, a minha rota ela cruza um meridiano. Os paralelos são essas linhas horizontais. A minha rota não corta nenhum, então eu vou usar o meridiano para eu conseguir descobrir a direção dessa rota. Vamos lá. Como que eu vou fazer?
Eu vou aumentar um pouco essa rota só para ficar mais fácil da gente ler no transferidor. Ok, galera? Vamos lá. Dessa forma aqui, ó. Agora eu vou colocar o meu transferidor com o grumê em cima do cruzamento da minha rota com o meridiano. Se eu usar um meridiano, eu vou ter que colocar o meu transferidor alinhado à posição 360 com o meridiano, assim como a posição 180. Desta forma, pessoal, ó, 360 graus com 180 graus alinhadinho com o meu meridiano. Agora eu vou olhar aqui onde a minha rota está passando, tá? E eu estou subindo de Itápolis para Ribeirão Preto. Para eu subir, para eu sair de Itápolis e chegar em Ribeirão Preto, eu vou pegar a proa aproximadamente, olha, 64 graus, ok? Para voltar de Ribeirão Preto para Itápolis, 244 graus, ok? Assim que a gente acha a direção de uma rota. Ok, então para sair de Itápolis e chegar em Ribeirão Preto, nós devemos seguir o rumo 064 graus. E para sair de Ribeirão Preto e chegar em Itápolis, nós temos que seguir o rumo recíproco de 244 graus, recíproco de 064. Reparem, sempre há uma diferença de 180 graus entre eles. Vamos para o próximo exemplo. Agora nós vamos achar a direção de uma rota entre Itápolis e São Carlos, ok? Com o auxílio de uma régua, nós vamos traçar a nossa rota. Eu vou colocar o meu transferidor em cima de Itápolis, com grumê sobre Itápolis, ok? E olha, reparem, pessoal, a minha intenção é utilizar a referência da rota entre Itápolis e Ribeirão Preto. Para isso, eu tenho que colocar os 64 graus do transferidor alinhado com os 64 graus da rota, ok? Desta forma. Para eu encontrar a direção da minha rota entre Itápolis e São Carlos, é só eu olhar onde a minha rota está passando no transferidor. Desta forma, se a gente prestar atenção, ela está passando pelo 107, entre o 107 e o 108. Ok, pessoal? É aproximadamente, não tem problema. 1 grau não vai fazer diferença. O rumo recíproco de São Carlos para Itápolis, a gente pode olhar nesse valor que está embaixo do 107, 287, tá? Eu não preciso olhar lá do outro lado do transferidor. Basta eu olhar embaixo. Então é o seguinte. Para eu sair de Itápolis e chegar em São Carlos, eu preciso seguir o rumo 107. E para sair de São Carlos e chegar em Itápolis, preciso seguir o rumo 287. Agora vamos encontrar a direção de uma rota entre o aeroporto de Piracicaba e Sorocaba. Vamos lá. Com auxílio de uma régua, nós vamos traçar a nossa rota. E ó, reparem, agora a nossa rota ela cruza um paralelo e não um meridiano. Um exemplo um pouco diferente para nós praticarmos. Vamos lá, olha aí o paralelo. Vamos alongar um pouquinho essa rota aí para facilitar a visualização nossa. Vou colocar o grumê do transferidor onde a minha rota cruza o paralelo, tá? Eu vou ter que ajustar o meu transferidor de modo que a posição 90 graus dele fique exatamente sobre o paralelo, assim como a posição 270 graus. Feito isso, agora basta olhar onde a minha rota passa no transferidor. De Piracicaba para Sorocaba, a gente ia descer no sentido da carta. Então a gente vai olhar na parte de baixo do transferidor. Rumo
170 graus, ok? E o rumo recíproco 350 graus, que pode ser olhado também embaixo do 170. Desta forma aqui, tá? Então a gente nem precisava olhar lá do outro lado do transferidor. Basta sempre olhar embaixo para a gente obter o rumo recíproco. Isso quer dizer que para sair de Piracicaba e chegar em Sorocaba, eu tenho que pegar o rumo 170 graus. Para fazer o trajeto ao contrário, de Sorocaba para Piracicaba, eu preciso seguir o rumo 350 graus. Vamos agora para o último exemplo, em uma carta de corredores. Esse é um pedaço de uma carta dos corredores de São Paulo, trecho próximo à Serra Negra, Camanducaia, Extrema, tá ok? E nós vamos obter a direção de uma rota de um final de um corredor até Ouro Fino. Então vamos lá. Como se eu estivesse voando nessa posição e eu tivesse que ir para Ouro Fino. E eu preciso descobrir a direção dessa rota. Então vamos lá. Com o auxílio da régua, vou traçar a minha rota até lá. O corredor Eco, o corredor que eu estava voando, ele me fornece as direções. Olha aqui. Para eu voar de Serra Negra para Morungaba, eu tenho que pegar aproximadamente o rumo 220. E para ir de Morungaba para Serra Negra, eu tenho que pegar o rumo 040. Então eu posso pegar essas direções, essas referências, para descobrir a direção da minha rota de Serra Negra para Ouro Fino. Vamos lá. Eu vou traçar uma rota no centro desse corredor, para que fique mais fácil a visualização, ok? Agora é o seguinte, eu vou utilizar a direção 220 graus, saindo de Serra Negra para Morungaba, indo de Serra Negra para Morungaba. E vou colocar o meu transferidor, grumê do transferidor, sobre Serra Negra, de forma que a posição 220 graus do transferidor fique exatamente sobre a linha de rota que eu tracei dentro do corredor, desta forma. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso olhar na minha rota entre Serra Negra e Ouro Fino e ver onde ela está passando no meu transferidor. Mais ou menos 66 graus. Ok? Aproximadamente. Não tem que ser um número tão preciso, tá, pessoal? Sem problema algum. Não vai fazer muita diferença. E o recíproco, a direção para ir de Ouro Fino para a Serra Negra na volta é o rumo 246. Vamos lá, 246 de Ouro Fino para a Serra Negra e de Serra Negra para Ouro Fino, rumo 066 graus. É isso aí. Pessoal, antes que a gente comece a resolver os exercícios, eu peço para vocês que pausem este vídeo, imprimam um pedaço de carta WC que eu deixei na plataforma de vocês, nesse mesmo módulo, para que a gente consiga achar as direções. Ok, agora que vocês já imprimiram a carta, vamos começar. Questão número 1. O acessório utilizado para obtenção da direção em uma carta aeronáutica é alternativa alfa, bússola, Bravo, compasso, Charlie, transferidor, Delta, régua. Se você respondeu a alternativa Charlie, transferidor, você acertou. É o transferidor que vai calcular o ângulo formado entre o norte, que é a nossa referência, e a linha de rota, dando assim então informação do rumo. O rumo é a direção da rota. Seguindo. Pronto. Agora nós vamos para o nosso exercício prático de obtenção de direção. O que eu proponho para vocês? Encontrar a direção de uma rota entre
Sorocaba e Jundiaí. Depois de Bragança para São José dos Campos. E de São José dos Campos para Congonhas. Essas 3 rotas. Então eu quero a direção, tá? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu quero que vocês encontrem da número 1, eu vou dar um tempo. E aí após esse tempo eu vou corrigir da número 1. Depois façam o número 2, eu corrijo e depois a 3. Vamos lá, vamos começar. Eu vou manter aqui, dar o tempo para a galera nesse slide e depois é só a correção que eu vou passando, beleza? Então vamos corrigir a rota número 1, pessoal. Vamos lá. A rota era de Sorocaba para Jundiaí. Então, com o auxílio de uma régua, eu vou traçar a rota, ok? E olha, eu observei que essa rota ela cruza um meridiano. Então, eu vou colocar o grumê do meu transferidor em cima da onde a rota está cruzando esse meridiano, desta forma. Eu vou ter que alinhar o transferidor de modo que o 360 graus e o 180 graus fique sobre o meridiano. Agora é só eu observar na parte externa, na escala externa, qual direção me leva até Sorocaba, aonde a minha rota está passando pelo transferidor. Olhem aqui, aproximadamente 241 graus. E o recíproco, tá? De Sorocaba para Jundiaí, subindo, vamos dizer assim, 0,61. É só olhar na escala interna. Então, com isso, eu achei que a direção de Sorocaba para Jundiaí é de 61 graus. E de Jundiaí para Sorocaba, 241 graus. Pessoal, agora façam a rota de número 2 de Bragança para São José dos Campos.
Vamos agora para a correção da rota de número 2 entre Bragança Paulista e São José dos Campos. Com auxílio de uma régua, eu vou traçar a minha rota desta forma. Agora eu observei que a minha rota ela cruza um meridiano e também um paralelo. Eu vou usar o meridiano porque estou mais acostumado, mas vocês podem aí também usar o paralelo, que vai dar da mesma forma, ok? Nós encontraremos o mesmo valor. Olha aqui. Então, vou usar o meridiano, vou colocar o grumete transferidor onde a minha rota está cruzando esse meridiano. Vou colocar ele alinhado 360 graus e 180 graus com o meridiano desta forma. E agora eu vou olhar onde a minha rota está passando no transferidor. Escala externa vai ser a direção de São José para Bragança, ou seja, 290 graus. E a direção de Bragança para São José é o recíproco, 110 graus. Então nós temos aí a direção de Bragança para São José, 110 graus, e de São José para Bragança, 290 graus. Sempre 180 graus de diferença. Podem começar a terceira e última rota. Vamos corrigir a última rota, galera. Vamos lá. A rota proposta é entre São José dos Campos e Congonhas. Com auxílio de uma régua,
nós vamos traçar uma rota. Reparem que essa rota ela cruza o meridiano, então nós podemos utilizar o meridiano como referência. E também podemos usar a rota entre Bragança e São José dos Campos. Eu optei por usar a rota como referência, para a gente treinar de um modo diferente, ok? Então, como que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o meu transferidor com o grumê em cima do aeroporto de São José dos Campos e vou alinhar 290 graus com a minha rota entre Bragança e São José. Desta forma. Feito isso, agora é só olhar onde a minha rota entre Congonhas e São José está passando pelo transferidor. Na escala externa, eu vou ler a direção entre São José dos Campos e Congonhas, aproximadamente 245 graus. E a direção entre Congonhas e São José dos Campos é o recíproco, 0,65 graus, que está na escala interna. Isso quer dizer que a direção entre São José dos Campos e Congonhas é 245 graus. E a direção de Congonhas para São José, 0,65 graus. Ok, pessoal, é isso. Dessa forma que nós conseguiremos encontrar direção em uma carta aeronáutica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula porque ela é super importante. Nós usaremos isso durante o curso de piloto privado, piloto comercial e instrutor de voo. Então pratiquem bastante, porque vai ser preciso o uso dessa teoria mais na frente. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.